Mas hoje eu quero começar esse dia com você com uma animação do livro de Gênesis, da criação do homem e da mulher, de Adão e de Eva, a linguagem mítica da fábula narrada de maneira eterna. Uma linguagem jornalística, meticulosa, não serviria. Ficaria obsoleta pelas descrições detalhadas de um tempo que estava fadado a desaparecer, a sumir, a não fazer mais parte da continuidade da experiência humana. Qualquer outra linguagem, uma linguagem técnica, para nós hoje não seria compreendida por ninguém antes de nós. Uma linguagem vinculada a um elemento cultural específico de uma única cultura se tornaria apenas mitologia, porque a mesma história de Adão e Eva está contada em praticamente todas as culturas primitivas, com níveis de peculiaridade vinculada à cultura específica que tornam aquilo apenas uma leitura fabulosa. Mas no livro de Gênesis, a graça divina escolhe a linguagem que se pereniza, a linguagem que atravessa todas as culturas, todos os tempos, todas as eras, a linguagem dos símbolos, a linguagem dos arquétipos, a linguagem que não morre, a linguagem sempre viva, a linguagem que comunica a toda geração a mesma compreensão de que nós pecamos em Adão. E à semelhança do pecado de Adão, também pecamos nas nossas escolhas todos os dias. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela pode ser qualquer coisa, e não precisa ser nada em especial. E pode ser uma árvore, pode ter sido também. Nós conhecemos na experiência química que temos na Terra o poder de ervas, de químicas, de alteradores de consciência. Quem sabe aquela árvore fosse um alterador permanente de consciência. Mas não é importante, ela não precisava ser. Bastava ser uma mangueira simbólica, um tamarineiro simbólico. Qualquer coisa, desde que fosse a referência da vontade de Deus, dizendo ao homem: você existe com limites. E se você não aceitar a sua limitude, você vai ser profundamente infeliz e vai fazer muito mal a si mesmo e à continuidade da existência. Ainda que fosse só isto, bastava. A transgressão iria gerar os mesmos resultados, porque o que gera a perenidade do resultado positivo ou negativo é a transgressão ou a obediência à palavra de Deus. É pela palavra de Deus que todas as coisas se estabelecem. Isto dito, assista a esta animação infantil, adulta, perene, uma linguagem de hoje, com as atualizações das liberdades poéticas de quem fez o vídeo. Veja lá. A verdadeira liberdade possui restrições. Há sempre um caminho não trilhado. Cada escolha é uma restrição de outras escolhas. Foi provado no Éden. Adão e Eva eram livres. Eles caminhavam num mundo fértil, desejando mais nada além disto, desejando não ser ninguém, somente eles próprios. O mundo era feliz. Quando anoitecia no jardim, o Senhor Deus falava com eles, caminhava com eles. Agora, no meio do jardim, o Senhor Deus plantou uma árvore. Ela possuía flores e frutos, mas era diferente de todas as outras árvores que ele tinha criado. Este jardim é de vocês. Provem e comam de todos os frutos, com exceção do fruto desta árvore. É a árvore do conhecimento.
do bem e do mal. Ao comer daquele fruto, conhecerão a morte. Nós obedeceremos. O que pode nos acontecer? Adão estava ao lado do rio quando Eva despertou. Ela caminhava pelo jardim para encontrá-lo. Não era assustador. Por que deveria ser? Eva, minha criança. Você é a serpente. E você é algo maravilhoso, no jardim perfeito, se é que você sabe. Estou sabendo agora. Você está me dizendo. Você pegaria algumas frutas para mim? Aqui estão. Não pêssegos hoje. O que então? Algo raro e delicado. Ali no meio. Não aquela. Não? Ela não põe água na boca? E o aroma? Nós podemos pegar qualquer uma das frutas do jardim. Sim, naturalmente. Exceto aquelas. Aquelas não devemos tocá-las. O Senhor Deus nos proibiu. Se Deus proíbe isto ou aquilo, o Éden não é melhor do que uma prisão. Não, nós somos livres. Se Deus diz que você é livre, então seja livre. Pegue e coma. Mas se comermos do fruto daquela árvore, certamente morreremos. Você não morrerá. Morte é uma palavra muito forte. Você não a compreende. Mas você poderá entender tudo. Você não quer ser igual ao Deus a quem você ama tanto? Como? Deus? Sim. Você prefere ser uma escrava? E será que Deus precisa de escravos? Ele pede obediência. E que Deus colocaria uma árvore no centro do jardim se ela trouxesse mesmo a morte? Eu não posso discutir com Deus. Ao menos você coma daquela fruta. Porque eu sinto o mundo me pressionando. O ar está carregado. Perfeição. Esconda-se. De você ou de Deus? O que fizemos? O que faremos? E os passos lentos da morte no mundo. Era uma coisa assustadora. O mundo mudou. Está movimentado. Eu a conheci antes, inteira, perfeita. Agora minha visão está embaçada. Luz difusa. O dia está sufocante. Estamos morrendo. O que é morrer? Fugir de Deus. Nós devemos escapar. Adão, Eva, digam-me, por que estão se escondendo? Nós estamos... Estamos nus. Sempre estiveram nus. Por que estão envergonhados? Comeram da fruta.
Meu único mandamento, e vocês o desobedeceram. A serpente me convenceu. Ela me fez ouvir. Não tivemos argumentos. Não lhes dei o poder do entendimento, somente o da obediência. Algo desapareceu. Algo que eu sabia. Era para nunca conhecer a dor. É o meu reflexo. Eu vejo o aguilhão do seu futuro e do meu. Demônio. Enganadora. Eu a conheço. Caçadora e caça. Que rasteje para sempre, esfregando o ventre na areia, destruidora da luz. Construí um mundo para vocês. Agora faça-o por vocês. E me xingarão quando não fizer sentido, não houver beleza. A serpente mudou a aparência. Vocês terão que usar peles para se cobrirem. Há conforto em tudo que permanece novo em seu coração. Sempre ficará a recordação de uma lembrança boa. E haverá uma esperança. Gente boa, gente querida, nós começamos com este vídeo e o Braulio estava aqui assistindo atentamente e eu vi que ele ficou assim com algumas curiosidades. Eu falei, então pode expressá-las, meu amigo. Isso aí, Deus falando com eles lá com Adão e Eva, né? Eu lhes criei para obediência, não para entendimento, é isso? Eu não vos criei, ele disse ali, não é um texto bíblico, é uma fala na animação. É o roteiro do cara. Não vos criei para o entendimento, mas dando-vos o poder da obediência. Aí foi isso que fez você pensar, né? Isso aí pega, né? Porque a gente fica querendo sempre entender as coisas, né? Para poder obedecer. Para poder obedecer. Agora... Só obedece se entender. Me explica bem, que aí eu vou. Foi mais ou menos o que a gente estava conversando aqui antes de começar o papo. Nós vamos explicar para que se obedeça, ou nós vamos obedecer para que se entenda. Isso. Né? Aí você falou que o Evangelho... Falei que a lógica do Evangelho é diferente. Por mais estranho que seja para a pedagogia politicamente correta, para melhor educação, assentida, entendida e assumida pelos pais, ou pelos pedagogos, ou pelos mestres, ou pelos entendidos, ou pelos verdadeiros sacerdotes de coração no serviço ao próximo, por mais que se diga o contrário, cada vez mais, de que se não for muito bem explicado, não tem por que alguém obedecer, se não for absolutamente, meticulosamente provado, não tem por que ser ingerido, ou aceito, ou crido. Isso aí é legal, é bom, mas tem um limite. Tem o seu aplicativo relacionado, por exemplo, ao fato de que eu não vou tomar um remédio que não tenha sido examinado de todos os modos para ver se aquele aplicativo me fará bem ou mal. Então, nesse sentido, eu quero saber antes, para comer depois. Nesse sentido, a própria Bíblia diz, o Novo Testamento manda que eu, antes de botar algo na boca, discirno o corpo, para ver se eu vou comer vida ou ver se eu vou comer morte. Sim. Esse é todo o apelo da sabedoria, tem a ver com isto. Numa dimensão da vida, da nossa sobrevivência, dos contatos diversos que a gente tem, discirna antes, em relação aos humanos, ao próximo, especialmente porque este é um mundo caído. É um mundo que ficou todo mudado, todo relativizado, onde tem vida e morte, bem e mal, presente em todas as coisas. Então eu tenho que ter discernimento para viver. Tem muita serpente dando opinião. Tem muita. Agora, em relação ao que está revelado por Deus, está claro. O mandamento
Não vos deixo muitos mandamentos, é um só. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Meu mandamento é amor. Mandamento. Eu não tenho que ser levado exaustivamente à demonstração de que o amor é vida. Porque eu não terei como conhecer o amor se eu não obedecê-lo. Eu não tenho como conhecer essa categoria, diferentemente de um veneno que me seja servido, eu posso destrinchar quimicamente, ver todos os elementos, ver o potencial de morte, de vida, ou disso e daquilo. O amor é inatomizável, é inabrível, é inestudável. Ou eu o obedeço, e aí eu vou saber que ele é verdade, e que ele realiza os bens que ele realiza, ou eu jamais o conhecerei. Jesus não disse para Tomé, a Tomé que tinha dito, se eu não puser as minhas mãos, se eu não tocar, se eu não vir, jamais crerei, quando disseram que Jesus havia ressuscitado? Sim. Quando Jesus chegou, disse, vem cá, Tomé, põe aqui a tua mão, põe aqui no meu lado também os teus dedos, vê todas as marcas e evidências do massacre histórico que tu assististe, da minha morte. Estou aqui. Aí Tomé, e Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Agora, essa é a lógica do Espírito, essa é a lógica do Evangelho relativa à palavra de Deus dita, revelada, explicitada, que eu sei, não discutirei com a revelação de Deus, com o chamado de Deus ao mandamento simples da obediência, em amor e por amor. Não vou discutir, jamais, o Evangelho tem razão. Agora, para eu saber que ele tem razão, Jesus diz em João, no capítulo 7, no verso 14, que eu preciso praticá-lo. Se eu não o praticar, eu jamais provarei o Evangelho antecipadamente, por compreensão intelectual, por demonstração, por persuasão. Posso ganhar até um convencimento filosófico, mas jamais provarei a realidade do que é o Evangelho, porque o Evangelho é inexplicável. Ele só é provável. Toda minha tentativa de explicar o Evangelho é apenas a tentativa de abrir o apetite. E eu me apresento aqui dia a dia como um gourmet, dizendo, olha como é bom, olha como faz bem. Mas você vê que toda tentativa minha de explicar alguma coisa não redunda em nada até que o cara prove. Enquanto ele não prova, eu falo, nada acontece, até o dia em que ele toma a decisão da fé, aí ele prova. Quando ele prova, ele nunca mais precisa de explicação. Sim. E ele, muitas vezes, não tem nem como explicar o que se tornou, o que se provou na vida dele. Aí ele passa a ser um gourmet, oferecendo gostos, ou um perfumista oferecendo cheiros, passa a ser um ofertante de coisas do Evangelho, da graça, mas ele também não vai conseguir se fazer explicar, a menos que alguém tomado pela bendita emulação da fé, que é obra do Espírito Santo em nós, dê o salto daquela vontade corajosa que diz, saberei pela experiência de me entregar. Aí esse prova.
É nesse sentido que eu concordo com o que a animação disse. Que originalmente Deus não nos fez para entender, mas o grande poder que Ele nos deu é de obedecer. Aí alguém diz, então Ele nos fez para termos apenas obediências cegas? Não, é porque o caminho do entendimento que não mata, o caminho do entendimento que não mata, é aquele que acontece pela obediência ao caminho revelado de Deus. Quando eu ando em obediência ao caminho revelado de Deus, a obediência a esse caminho revelado de Deus me traz todo o entendimento que de outra feita eu não teria. Pelo meu intelecto, pela minha discussão com Deus, pelo meu filosofar, pelo meu conceituar, pelo meu elocubrar, pela minha curiosidade eu não teria. Pela obediência em fé, Adão tinha todo o conhecimento intuitivo. Foi o que o vídeo tentou provar. Se nós não sabíamos de nada e sabíamos de tudo. E agora nós sabemos algumas coisas e desaprendemos tudo. Então é apenas um choque demonstrativo entre como é o modo do homem conhecer e como é o modo que o Evangelho ensina o conhecimento de Deus. Agora, o modo do homem conhecer a natureza é esse. Eu preciso entender para botar na boca. Na maioria das vezes. Outras vezes, na natureza, quando eu não tenho os aparatos de exame, o meu aparato é a minha olfatividade, uma pequena mordidinha, como os antigos faziam, pelas experiências diversas que as pessoas sempre tiveram. Hoje é que a gente tem esse aparato de abrir no laboratório e ver como é que é. Mas no mundo concreto da natureza, a sabedoria me manda examinar antes de levar. Na revelação de Deus, não de homem, não estou falando de palavras de pastor, nem de religião, eu estou falando do Evangelho, eu estou falando do que inequivocamente é a palavra de Deus. Alguém tem dúvida e precisa de interpretação? O único mandamento de Jesus precisa de interpretação. Alguém tem dúvida do que significa? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Todo mundo sabe. Simples, né? Não tem, todo mundo sabe. Obedeceu, não. Se eu discuto, eu viro teólogo, filântropo, psicólogo, sensível, poeta, compositor. Se eu obedeço, eu viro discípulo. Eu conheço, eu provo, eu sei. Fica em mim. Me é praticamente impossível explicar. Eu tenho apenas a chance de, como gourmet, dizer: tenta provar. Crê e vai. Me torna um grande estimulador. Mas só me compreenderão se provarem a semelhança do que, pela obediência em fé, eu provei, ou você provou. Assim é o Evangelho.